tá de volta, você sabe que a gente só tá começando e tem muita coisa preparada pra você, viu? Fica comigo porque você não vai se arrepender, não. Vai aprender bastante, aliás, eu também vou aprender bastante. E essa daqui é uma oportunidade da gente escolher melhor, escolher mais certo. Porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente tem a chance de acertar, né? Então presta atenção. Nesse bloco aqui que é saúde, então nem se fala. Hoje eu vou falar de um assunto que atormenta muita gente, tontura, vertigem. Algumas pessoas, quando fazem um movimento rápido de cabeça, sentem que o lugar em que elas estão começa a se mexer e às vezes até perdem o equilíbrio. Pode também acontecer uma sensação de que as coisas estão girando, né? Não sei se você já percebeu isso. Você fala, nossa, estranho. Muita gente acaba confundindo tontura com vertigem. Eu mesma quero entender qual é a diferença entre elas duas. E quem responde é o Dr. Márcio Vinícius Gonçalves Correia, médico neurologista do Hospital Servidor Público Municipal de São Paulo e também da AMA Especialidades. Muito obrigada por ter vindo, doutor. Obrigado. Eu gosto muito de recebê-lo e gosto muito do quanto eu aprendo contigo, porque sempre novidades interessantes Muito aqui. obrigado pela oportunidade. Bom, o que é tontura e o que é vertigem? A tontura, quando a pessoa apresenta a perda do equilíbrio, é a tontura. Quando ela a perda do equilíbrio, com a sensação rotatória de que o mundo gira, você tem a vertigem, entendeu? São causados por fatores que estão implicados na postura e no equilíbrio. Então, é responsável pela postura e equilíbrio a visão, tá? O tato e a propriocepção, o cerebelo, tá? E o aparelho vestíbulo coclear. A porção vestibular é responsável pela... Peraí, que agora já não entendi não. O que então, é aparelho vestíbulo? Ótimo. Então, a gente tem uma imagem que seria ilustrativa, que a gente poderia estar colocando daqui a pouco, em que vai mostrar o aparelho. Você observa ali a orelha, né? E ao conduto auditivo entrando dentro do ouvido, tá? Logo ali tem o ouvido externo, o ouvido médio, que é a parte do meio do canal, tá, e o ouvido interno. Na parte do ouvido interno superior, nós vamos ter 3 ossículos, que é a martelo, bigorna e estribo. E para dentro, você vai ter o labirinto. Que é aquele caracol? Que é justamente aquele caracol. Tá. Esse labirinto é onde aí se localiza o aparelho vestibular, onde está a parte responsável pelo equilíbrio. Por isso é que as pessoas que têm labirintite perdem o equilíbrio e é em decorrência de algum problema no labirinto. Justamente. O labirintite é um processo inflamatório do labirinto. Dentro daqueles canais que são aquelas argolas, ali existem cristais de cálcio. Esses cristais de cálcio, eles funcionam como um nível, para nivelar o equilíbrio. Quando eles estão desnivelados, você tem a labirintite, que é o processo inflamatório e ou infeccioso do labirinto, que vai cursar com distúrbio de equilíbrio, podendo cursar com tontura, vertigem e náuseas e vômitos. Bom, então só para resumir, ver se eu entendi direito. Existem vários motivos para a tontura ou a vertigem. Justamente. E esses motivos podem estar ligados ao aparelho auditivo ou podem ser central, ao sistema nervoso central. Ao sistema nervoso central. Qual é o mais comum? O mais comum é o aparelho auditivo, é periférico. É a vertigem paroxística postural benigna. Equivale a 60% a 80% dos acometimentos. É aquela que cursa com tontura e ou vertigem, tá? Acomete muito idosos, né, por causa, com o passar da idade, aqueles ossículos que eu falei, martelo, bigorna e estribo, tendem a se calcificar, ficarem duros. E aí você tem a otoesclerose. Então, deve-se ter os devidos cuidados, os idosos, quando eles levantam da cama, entendeu? Para que eles levantem com calma, para que eles possam mapear o ambiente onde eles se localizam, para depois eles assumirem a posição ortostática, que é a posição em pé. Porque se levantar depressa, pode ter uma sensação de tontura acompanhada de vertigem. Mas aí é pelo movimento brusco? Porque lembra os cristais de cálcio que eu falei? Vai promover um desnível. Promovendo desnível, a sensação de que pode estar girando tudo. Então, tem que tomar esses cuidados. Então, os acidentes domiciliares em idosos é muito comum
por causa justamente ter que se tomar os devidos cuidados. Cama baixa, luz próximo, apoio, entendeu? E levantar devagar. Tá. Mas isso é alguma coisa que pode ser agravada se não for cuidada ou não? É só tomar o cuidado e prosseguir a vida? Os cuidados devem ser tomados da seguinte forma. Se houver uma causa central, que é uma causa mais grave, tá? Envolve o sistema nervoso central, que é o cerebelo, tá? O cerebelo que é responsável pela postura e equilíbrio. Pode ser um processo inflamatório, infeccioso ou um processo expansivo, tumoral. Esse tratamento é eminentemente médico, medicamentoso e ou cirúrgico, se houver necessidade. Os sintomas são diferentes para tontura ou vertigem, que são provenientes do aparelho auditivo, e para tontura e vertigem, que são provenientes do sistema nervoso central? Foi bem colocado. Então, o que nós vamos ter? Na tontura e vertigem do sistema nervoso periférico, você vai ter a sensação de que desequilíbrio e você tem a sensação também de que pode ter a sensação rotatória. Quando você tem comprometimentos que podem acompanhar com náuseas, vômitos, diminuição de acuidade auditiva, que é a diminuição da audição, entendeu? Isso indica que está havendo um problema no tempo de latência de condução desse nervo vestíbulo coclear, que a porção vestibular é equilíbrio e coclear Deu nó de audição. novo, doutor. Então, vamos lá. Vamos falar numa linguagem mais popular. Uma linguagem entender. popular. Existe um nervinho. Esse nervo, ele tem duas funções. Uma função sensitiva, que é responsável pelo equilíbrio, e uma função central, que é responsável pela audição. Quando existe um comprometimento que possa indicar zumbido, diminuição de audição, alteração de postura e equilíbrio, entre outras causas, a gente tem que descartar as causas centrais. Quando você tem somente a tontura, entendeu? Ou a vertigem, entra nos quadros mais comuns que eu te falei, de 70% a 80%, que é a vertigem paroxística postural benigna, que, graças a Deus, é a mais comum. E quando ela está associada a enjoo? Uma sensação de mal-estar? Então, assim, quando tem a sensação de enjoo, é porque afeta o sistema nervoso autônomo, tá? Então, aí vai despertar um sinal que é justamente a ânsia de vômito. Nesses casos, são casos mais complicados, como a doença de Meniere, porque vai vir acompanhado de vômito, vai ter crises mais recorrentes, 2 a 3 vezes ao mês, pode resultar em internações com impedimento da atividade de vidas diárias ou laborativa, que é do trabalho. O que o pessoal em casa deve ficar pensando? Tem o que a gente vê mais normalmente, né? Aquela pessoa que, ao levantar rápido, fica um pouquinho tonto, vê uns pontinhos pretos. Isso significa algo simples que pode estar acontecendo pelo labirinto? A gente tem que definir o seguinte, que a tontura e a vertigem, ela está relacionada mais à porção externa. O labirinto é mais interno. Então, nem toda tontura e vertigem é labirintite, mas a labirintite cursa com tontura e vertigem. Isso é importante estar sinalizando. Mas eu tenho a seguinte informação. Na presença de sensação de tontura ou vertigem, é interessante você estar procurando um otorrino ou um neurologista para esclarecimento da dúvida diagnóstica. O tratamento poderá ser fisioterápico ou por personal trainer, que a gente vai ver com um colega que vai vir agora, tá? Ou ir acompanhado ou não de medicamentoso. Perfeito. Vamos, então, conversar com o Givanildo. Pede para o Givanildo entrar, porque aí a gente já vai falar um pouquinho dos exercícios. A gente continua explicando um pouquinho sobre tontura e vertigem, mas é importante o pessoal que está em casa também entender que dá para cuidar disso com o próprio corpo e com exercícios para ter uma melhora, não é verdade? Givanildo, vem cá. Muito obrigada por ter vindo. O Givanildo é personal trainer e ele hoje veio aqui para nos ajudar com os exercícios que promovem esse equilíbrio, Exatamente. não é isso? E o doutor estava falando agora que é possível a gente melhorar toda essa parte de equilíbrio através de exercícios. Sem dúvida. E essa é a sua proposta hoje aqui com a gente. Com certeza. A gente vai fazer um trabalho que pode ter como objetivo, minimizar um pouco todas as incidências de desequilíbrio. Então, a gente vai fazer aqui alguns exercícios livres que as pessoas podem fazer em casa. E eu chamo a atenção principalmente para o pessoal da terceira idade.
porque realmente a gente tem uma prevalência muito maior do desequilíbrio que envolve até quedas. É bem comum eles terem quedas e ter alguns acidentes sérios por conta disso. Ok, a Juliana já está aqui prontinha. Enquanto o Givanildo prepara a Ju, eu vou dar um recadinho. Doutora, a gente vai ficar aqui para prestar atenção para ver se esses exercícios funcionam e também a gente poder interferir e tirar nossas dúvidas, tá certo? Com certeza. E eu quero que você fique comigo e se você tiver alguma dúvida também pode mandar sua pergunta, tá? Eu tô aqui conversando com o doutor Márcio Vinícius Gonçalves Correia, que é neurologista, e eu tenho também o personal trainer, que é o Givanildo Holanda Matias, graduado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício pela USP. E a gente vai entender um pouquinho melhor agora como é que são essas tonturas. Tenho aqui uma pergunta da Marília Castro Fernandes, ela é de Botucatu. Ela diz que queria entender porque geralmente depois que fazemos esteira na academia, a gente sente uma leve tontura. Ela diz que sempre tem isso, tem uma boa alimentação, toma água durante o exercício. O que acontece do ponto de vista neurológico? Primeiramente, o Givanildo complementou bem o personal trainer. Primeiro tem que ver se ela está, ao fazer atividade física, em jejum prolongado. Isso aí pode causar tontura, que é a chamada hipoglicemia. Outro fator também é a pressão, a hipotensão. Agora, relacionada ao labirinto, é o que eu estava colocando. As questões posturais do movimento, entendeu? Se a esteira estiver elevada, pode causar algum distúrbio a nível do labirinto, daqueles cristais de cálcio, e causar essa labirintite. Aí chama atenção para procurar. Isso é comum na academia, Givanildo? Os seus alunos podem, de vez em quando, ter uma tontura? É muito comum, né? E o jejum, as pessoas acham que é só de manhã, né? Eu acordei e vou fazer a atividade física no combinado. Isso é jejum sim, um jejum sério, porque está muitas horas sem comer, mas hoje a gente vive o cenário também das pessoas que almoçam, aí o camarada vai para a academia treinar 8, 9 horas da noite, tem um período longo, né, de jejum que pode também implicar nisso. E uma dica também bem interessante é que quando você está realizando atividade numa esteira, por exemplo, vá diminuindo a velocidade gradualmente também, porque você já vai tendo toda essa adaptação que precisa para minimizar esse risco. Ah, então aquela pessoa que está lá andando ou correndo no maior gás e de repente para de uma vez... Sim, aí sem pode dúvida. ficar tonta. Ela está mais vulnerável a todos os riscos que a gente apresentou aqui relacionada à tontura. Perfeito. Agora a gente combinou que você ia passar alguns exercícios para ajudar nessa questão do equilíbrio, né? Por isso a Juliana já está aqui. O que a gente pode, então, aprender contigo em relação a isso? O que pode ser praticado até em casa? Bom, primeiro que essa questão dos exercícios para melhorar o equilíbrio, ele não se limita a pessoas que têm a vertigem ou a labirintite. É importante todo mundo fazer. E é interessante que hoje a gente estava até conversando também nos bastidores, existe um cenário, porque a molecada hoje em dia tem uma deficiência muito grande no acervo motor. Então, em termos de coordenação e equilíbrio, já se observa até com jovens adolescentes que isso é um problema, né? Então, a gente vai disponibilizar aqui algumas possibilidades para vocês fazerem em casa que vai minimizar um pouco esse impacto. O primeiro exercício é um exercício realmente de equilíbrio. A Juliana, ela vai ficar com apoio de um pé só, isso. Então, aqui a gente está provocando mesmo, é o fato de desequilibrar para equilibrar. E aí a gente tem toda uma ação proprioceptiva, porque o tornozelo, involuntariamente, está sendo ativado aqui a todo momento, o que vai fortalecer toda essa musculatura aqui e vai melhorar também toda a conexão sináptica para ela poder melhorar esse equilíbrio. Ela faz isso uns 10 segundinhos com a perna, com a outra. Outro exercício ainda com as mãos e apoios é fazer a marcha, que é tirar o pé do chão. Você vai alternando isso lentamente. E faz por quanto tempo essa marcha? 30 segundinhos, descansa um pouquinho, faz mais 30 segundinhos. A gente pode trabalhar no formato de séries mesmo, realizar 3 vezes. Vocês vão perceber que quanto mais dificuldade tiver em fazer, mais vai precisar trabalhar, porque realmente é algo que precisa ser evidenciado. Esses exercícios de equilíbrio, doutor, se praticados diariamente, eles dão um resultado bom para essa parte da tontura? Então, um resultado muito positivo, porque, como ele ressaltou, o Givanildo, a ativação da propriocepção vai caminhar uma informação sensitiva para o cerebelo e para a porção vestibular. Então, quanto mais fizer, maior estímulo, melhor a resposta. É o cérebro já preparado para um desequilíbrio, então ele está mais equilibrado sempre. Então vamos lá, o que a gente vai ver agora? Aqui são vários exercícios. Quanto mais você provocar,
melhor vai ser a resposta da adaptação neural, tá? Então, por exemplo, vamos parar aqui na frente agora, Juliana, e o movimento que ela vai girando. Então, aqui a gente está melhorando toda essa conectividade neuromuscular, tá? Só que é o seguinte, o desequilíbrio ele depende também de outras funções. Então, uma das causas é o enfraquecimento muscular, a rigidez das articulações pode parar. A gente tem também a rigidez também nos tendões. Então, precisa trabalhar alongamento, precisa trabalhar fortalecimento, tá? Então, por exemplo, a gente vai fazer um exercício aqui muito conhecido na academia, que é o afundo, que ele é um exercício que ele provoca isso, porque ele tem a questão do desequilíbrio. Então, normalmente, tradicionalmente, na década de 80, 90, a musculação ficou conhecida como o fato de empurrar e puxar. Então, isso não trazia nenhum estímulo cognitivo. E hoje está muito em evidência o treinamento funcional, que ele faz o quê? Faz o mesmo trabalho de força, porém, o nosso praticante ele é obrigado a pensar para fazer. E com isso a gente também tem um benefício muito grande de todas essas questões que envolvem desequilíbrio. E um exercício como esse que você acabou de propor, que seria um afundo, até mesmo os primeiros, eles podem ser incrementados para gerar ainda um grau maior de dificuldade, até de raciocínio cerebral, né? Para que o cérebro se habitue com esse desequilíbrio e promova um equilíbrio constante. Muito bem observado. A gente pode dividir os exercícios em grau de complexidade para poder ser realizado. A gente vai desde complexidade mais simples, eu poderia fazer um afundo com apoio de algum lugar. Juliana, por favor, realiza novamente, apoia a mão aqui na parede, tá? Isso, faz o mesmo afundo aqui de lado, ó, com a mão na parede. Aí eu tenho aqui um apoio, ou seja, eu minimizo o meu grau de raciocínio. Eu tiro a mão, eu vou aumentar, certo? E eu posso também fazer em combinação com outros movimentos, por exemplo, ela pode fazer um movimento de rosca, trabalhando até o bíceps, desse exercício, que ele vai aumentando mais ainda. E não para por aí, a gente tem discos de equilíbrio que pode ser utilizado. Então, o grau de complexidade ele pode subir muito, depende muito do estágio que cada um tá. E é isso que tem que ser avaliado, porque não é porque você viu na academia alguém fazendo um movimento que você necessariamente está apto para realizá-lo. Tá, é bom fazer devagarinho e sempre com auxílio, sob orientação de um bom profissional. Isso é muito importante. Ninguém estuda à toa, gente. Você percebe que o tempo inteiro o Vida Melhor leva informação, o tempo inteiro a gente aprende, né? Isso é maravilhoso. Então, por isso que é bom contar com um profissional qualificado para exercer a função e nos orientar enquanto aos treinos que a gente deve fazer diariamente. Agora, além desse exercício, tem algum outro, Givanildo, importante? Tem algum outro. Como envolve também a flexibilidade, a gente pode fazer um trabalho de rotação de tronco, que ele vai trabalhar essa flexibilidade do tronco. A gente faz isso de forma dinâmica, tá certo? Porque realmente, no dia a dia, é um movimento, principalmente falando do pessoal da terceira idade, que ele não tem a flexibilidade necessária para realizar e ele tende a desequilibrar. Exercícios de alongamento, principalmente para a cadeia posterior, que é uma cadeia que fica muito encurtada, toda essa musculatura posterior atrás da coxa. Então, a gente tem um exercício simples, que ele também, de certa forma, vai ajudar. Afasta bem as pernas, joga o tronco lá na frente, relaxa bem. Conte aí por 30 segundos. Então, é um erro do pessoal também. Agora, esse é um exercício, doutor, que se levantar rápido, a pessoa sente tontura. Vai causar um... Exatamente. E aí, o que acontece? Quando a gente levanta rápido, a gente sente tontura, por quê? Porque justamente, mais uma vez... Mexendo naqueles cristais do labirinto. Justamente. Aí há um processo Exatamente. de alteração do labirinto. Muito bem observado, e por isso que quando levantar, faz uma leve flexão do joelho, vai subindo que nem um caracol, subindo, 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 devagarzinho. Teve tontura? Aí, tá vendo? Vai desenrolando, né? Muito bom. Mais Legal, alguma né? consideração? Olha, é importante, acima de tudo, fazer um trabalho muscular. Aqui a gente está provocando o desequilíbrio, que vai gerar vários benefícios. Mas como também envolve força muscular, até um trabalho de força, tradicionalmente, a musculação, o pilates, treinamento funcional, entre outros, vai conseguir trazer esses benefícios. Porque o desequilíbrio não tem apenas uma causa, são várias, e a gente está falando aqui algumas opções apenas para poder minimizar isso. Givanildo, tem muita gente que nunca fez exercício, nunca foi a uma academia, ou nunca teve um professor para fazer uma sériezinha, mas tem vontade de começar. É possível começar em qualquer idade e em qualquer situação? Sem dúvida, não tem idade, não tem limite. Hoje, desde um jovem, né, uma criança até uma pessoa de terceira idade pode iniciar. Porém, é importante entender bem o ponto de partida, qual é a realidade que você se encontra, fazer um bom check-up médico, ter informação dos profissionais que são competentes para poder te auxiliar,
Porque, acima de tudo, isso daqui é para melhorar, mas a gente não pode ter grandes riscos, né? Não pode piorar. Tá ótimo. Givanildo Holanda Matias, personal trainer. Ele está no site www.testtrainer.com.br e o e-mail é saque@testtrainer.com.br. Ele tem uma franquia de personal e atende o Brasil todo, viu? 0 operadora 11 3493 7560. E a nossa modelo de hoje, Juliana Tafner. É assim que fala? Tafner. Muito obrigada, viu? Muito linda você. Muito bom. Obrigada. Obrigado. Doutor, alguma consideração sobre tontura, vertigem, que a gente viu? Eu queria aproveitar a oportunidade do Givanildo aqui ainda, fazer uma pergunta a respeito se existe alguma readaptação a nível de exercício para patologias vasculares cerebrais. Pacientes que têm alteração... quem teve um AVC... Isso, quem olha teve aí, um derrame... que pergunta boa. Quem teve um derrame, e um afetou AVC, o equilíbrio... afetou o equilíbrio. Existe algum exercício, Givanildo, que a gente possa promover para quem está em casa, para melhorar isso? Sim. Em alguns casos como esse, a gente tem a obstrução sináptica da sinapse, que é realmente o estímulo que sai a nível neural, lá no sistema nervoso central, e vai chegar lá na periferia, no músculo, para realizar o movimento. Então, a gente também provoca isso com exercícios como esses, tá certo? E a gente dá um estímulo a mais, isso já inicia até na própria fisioterapia, em alguns casos, tá? E a gente consegue evoluir, e alguns estudos mostram que realmente tem uma evolução, mas não são todas as pessoas que conseguem a recuperação de 100%. Mas, sem dúvida, vai ajudar bastante esse tipo de trabalho. Os mesmos exercícios que a gente mostrou ainda há pouco. O afundo, um pé levantado, mãos paralelas com Exatamente. o chão. Tudo que gera desequilíbrio a gente pode provocar, né? Se tem um desequilíbrio mais na região lateral. No trabalho, no dia a dia, a gente pede para o aluno ficar assim, vai dando uns tapas neles também de ladinho, não pode bater muito forte, né? Tapinha fraquinho, né? Senão vai que ele gosta. E aí, esses tapinhas aí servem para provocar esse desequilíbrio que realmente vai trazer um benefício maior. É claro que cada um de acordo com a sua possibilidade, né? Dependendo, às vezes você tem um pacientinho aí que você está cuidando, que teve um AVC, que precisa de um cuidado maior, mas aí você pode segurar, pode ajudar, pode dar o apoio para que ele comece praticando, mas é muito bom procurar um especialista também nesse sentido. Muito obrigada, Givanildo. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Obrigado. Doutor Márcio Vinícius Gonçalves Correia, neurologista, está no mvgc1966@hotmail.com, mvgc1966@hotmail.com, e o telefone 0 operadora 11 2772 2798, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigada por ter vindo. Prazer em recebê-lo, viu? Tudo de bom.